E aí, gente, mais um sábado por aqui, começando com um tema muito especial: altas habilidades e superdotação. Pouco se fala sobre isso, mas é muito importante. A gente está com a Lúcia Lame, que é especialista nessa área, vai explicar para nós as características, como se trabalha, né, como fazer, inclusive com informações técnicas. E também a Valéria, minha tia, que é mãe do Veigan, que já esteve por aqui. É um menino com altas habilidades, aliás, uma figura, teu filho, um querido. Obrigada. E até para trazer essa experiência, a gente costuma achar que quem tem altas habilidades é superdotado, é mega inteligente. Meu Deus, essa pessoa não precisa de ajuda para nada, né? Então não se tem um olhar sobre essa pessoa, sobre essa criança que está em formação e tem sim uma série de necessidades, de dores, de dificuldades. E eu penso, gurias, que essa é a ideia do tema, trazer para o debate, para mostrar que existe sim a necessidade de falar sobre isso. Então, Lúcia, eu gostaria que tu iniciasse falando o que é exatamente uma pessoa com superdotação. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, eu sempre te acompanho e é maravilhoso poder compartilhar esses conhecimentos. A pessoa com altas habilidades, criança, jovem ou adulto, ela é uma pessoa diferente e atípica, mas ela não é melhor nem pior do que ninguém. Ela tem características, às vezes, que as pessoas percebem como especiais e em outros momentos não. Exemplo, a pessoa que tem um perfil mais acadêmico, intelectual, né? Na escola, cedo se destaca. Muitas vezes pelo desempenho e outras pela energia, pela atividade, por concluir as atividades muito rapidamente e às vezes puxar um livro para ler tranquilamente. Em outros casos, né, que criança mais ativa, ela conclui as suas atividades e começa a ficar alegre pela sala, né? Conversar com as coleguinhas, ir falar com a professora, querer sair várias vezes. Então, não existe um perfil específico, né, aquele protótipo da pessoa com altas habilidades. Eu sugeriria prestar muita atenção às pessoas que são muito alguma coisa. Muito intensas, muito sensíveis, ou que parecem ser pouco sensíveis, os extremos, em várias habilidades e em várias competências. Prestem atenção. Pois é, como é que vocês, né, em família, Valéria, viram que o Veigan tinha um cérebro, eu ia dizer privilegiado, né, e diferente mesmo? Na verdade, eu já tinha conhecimento da condição, porque o meu pai apresenta características, né? E quando o Veigan era pequeno, ele sempre nos obedecia, assim, o que a gente pedia para ele fazer, ele fazia, assim, e era uma vez que eu precisava falar e nunca mais. Ele começou a montar quebra-cabeças sozinho, com 2 anos e meio, de 60 peças, que são quebra-cabeças que normalmente as crianças de 5 montam sozinhos, né? Ele aprendeu a ler comigo aos 4 anos, várias coisas, né? Ele desenhava muito bem, com 3 anos ele já desenhava forma humana, assim, mas não em palentinho, sabe? A forma humana em si. Você aí que até hoje desenha em palitinhos a forma humana, não fica deprimido, vai dar tudo certo. Várias coisas, assim, que eu fui percebendo, e como eu já tenho um histórico familiar, né? Então eu comecei a buscar informação sobre isso, né? E aí levei para a escola, porque até então a escola não tinha chegado a mim, né? E aí na escola não tinham percebido nada, ou também não... Eles até perceberam, sabe? Mas é que, ao meu ver, assim, como mãe, né? E acho que vários vão se identificar comigo, ter uma criança com altas habilidades, ou seja, com outra necessidade especial, é mais trabalho para a escola. Entende? Então eles não vão atrás da gente para dizer, teu filho apresenta altas habilidades. Vamos fazer um trabalho especial com ele. Pois é, aí tu usou um termo que eu acho importante a gente destacar, porque a nossa legislação prevê um acompanhamento específico para crianças com necessidades especiais. A criança com altas habilidades se enquadra nesse conceito também? Sim, a política de educação especial brasileira prevê que o atendimento educacional especializado é direito das crianças, dos alunos atípicos.
sejam os motivos que existirem, não é? Porque muitas vezes, inclusive, a criança com algum tipo de deficiência ou transtorno ou dificuldade, ela também pode ter altas habilidades, que é o que hoje se chama dupla condição. Muito na literatura ainda se encontra como dupla excepcionalidade, porque até uma determinada época da história, dos estudos das pessoas com deficiência, chamavam-se pessoas excepcionais, né? Ou outros termos. Então, a pessoa com dupla condição, ou seja, alguma habilidade bastante específica, aprofundada, e alguma deficiência, ela também tem direito a esse atendimento. Então, esse atendimento é direito de toda criança, todo estudante com altas habilidades e com deficiência, ou ambos. E é dever de todas as escolas. Então, vamos só para deixar bem claro aqui. Assim como todas as crianças que têm algum tipo de dificuldade, porque isso as pessoas já sabem, embora nem sempre vão lá exigir seus direitos, tem que adaptar currículo sim, tem que adaptar prova sim, e tem direito a alguém, né, um profissional que acompanhe essa criança de forma diferenciada. A gente não vê isso na prática e o que acontece? Muitas vezes essa criança sai com sofrimento dessa sala, porque é como vocês mencionaram, acaba antes, não é compreendido. O Weigan passou por isso? Passou. Nós tivemos que trocar ele de escola, porque a primeira escola que ele estudava, eles não queriam prestar atendimento para ele. Ele tinha até aquela horinha de atendimento especializado, né? Mas com atividades assim que a gente propunha em casa para ele já, sabe? Nada assim inovador ou que aguçasse a curiosidade dele para ele poder desenvolver alguma coisa. E aí a gente mudou ele de escola e aí ele passou por uns maus bocados, assim, quando ele mudou, tá? A gente mudou ele porque a gente gostaria de acelerar ele. Então a gente teve que mudar de escola porque a outra negou, disse que em hipótese alguma aceleraria ele. E aí nós mudamos para uma outra escola que faria aceleração. Foi uma burocracia assim imensa para a gente conseguir fazer isso, mas conseguimos. E aí o Weigan ainda continuou sentindo, sabe? E também ele teve episódios de bullying, em que ele sofreu muito, muito, muito. Ele chegava em casa dizendo que a vida dele não tinha nada de bom, sabe? Porque ele se sentia muito excluído, assim, porque as crianças se sentiram chateadas dele ter entrado na turma e já alcançado eles, porque ele tira notas muito boas, né? O Weigan, ele é multipotencial, que eu costumo dizer, porque ele faz várias coisas, sabe, bem. Aí a psicóloga nos ajudou bastante, né, e em casa eu procurava enumerar para ele, como ele dizia que não tinha nada de bom, então vamos fazer assim, ó, vamos contar nos dedos o que tem de bom e o que tem de ruim na tua vida, vamos ver quantas a gente vai achar, né, de bom ou de ruim. Sim, aquela coisa bem de mãe mesmo, de tentar fazer com que ele se valorize. Agora, Lúcia, considerando, por exemplo, como no caso que a Valéria trouxe, né? Sim. Não tem o apoio da própria escola ou do grupo onde essa criança está inserida, essa pessoa está inserida. Tem meios de se trabalhar para essa condição mesmo, para que a criança não fique mal, enfim, o que fazer nesse caso? Existem diversas alternativas, né? Uma delas é a iniciativa que nós temos na Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, da qual eu sou vice-presidente, a Alexandra Gomes é a presidente, na FADERS, né, que é uma fundação gaúcha de apoio e de articulação de políticas públicas para esses fins, tanto para pessoas com deficiência quanto com altas habilidades. O que nós fazemos? Nós procuramos criar uma rede de apoio a essas pessoas e ajudamos diariamente, né, a capacitar as professoras, os professores, educadores, todas as pessoas, né, stakeholders da educação, né, que trabalham direto ou indiretamente com a educação. As famílias. Nós temos um grupo que está reunido hoje à tarde, daqui a pouco já vou ingressar nele, justamente falando sobre altas habilidades. Lúcia está cabulando a reunião do grupo. Eu avisei, vou chegar mais tarde. Mas aqui falando sobre o tema. Tem que eleger prioridades. Hoje a Ali Clemp foi a prioridade. Ai, que bom, fico muito grata. Então, esses grupos, eles são importantíssimos porque muitos deles são, entre aspas, gratuitos, né? Não há nada gratuito na vida, eles são pagos com os nossos impostos. Então, o direito nosso é um dever procurar para nós, para a nossa família e construir uma rede de apoio. Não, que foi o que a Valéria fez, que é o que muitos pais e mães fazem, procurar ajuda.
né? Não aceitar o capacitismo também, que é o que acontece com muitas pessoas com deficiência e com altas habilidades. As pessoas criam ideias, né, errôneas, com pensamentos equivocados a respeito de conceitos que não conhecem e utilizam isso para provocar bullying, para serem violentos, deseducados com as pessoas, tá? Então, criar essa rede, procurar por essa rede, ajuda a procurar conhecimento. Estimular que os professores sejam capacitados desde os cursos de formação, né? E dentro da escola, quando se identifica, imediatamente ir na causa. É, por exemplo, impossível estatisticamente, e usando bom senso, que numa escola só o vegan seja uma criança com indicadores de altas habilidades. Aí já existe um outro equívoco, né? Não é só uma criança. Se vocês forem procurar aí pela internet, quantas pessoas inteligentes, muito inteligentes existem estatisticamente? Aí tu vais encontrar dados da Organização Mundial da Saúde de 3,5% a 5%. Tu vais encontrar outros dados baseados em outros pesquisadores que dizem que até 20% da população vai ter uma alta habilidade ou vai ser atípica para algum talento específico, alguma capacidade. Então as pessoas que têm altas habilidades não precisam ser só aquele gênio matemático, por exemplo, que é o que muitas vezes se pensa. Muito bom falar né? sobre essa palavra gênio. Lembra que a gente já falou sobre Sim. isso? Gênio é a pessoa que já deixou uma marca na humanidade, tá? Criança, até a outra prova em contrário, um debate se pode fazer, não é gênio. Criança é criança com altas habilidades ou altas capacidades. Gênio é Marie Curie, é Golda Meir, Lia Luft, Albert Einstein e tantas outras pessoas, né, que criaram, deixaram uma marca na humanidade, certo? Então isso também tem que ser revisto para não colocar essa carga na cabeça de uma criança de 5, 6 anos. Sim, porque é um fato, a né? menina está lendo com 2 anos e meio. Olha, um gênio da literatura, que gênio! A criança mal sabe falar, então, né? Coloca todo esse peso nos ombros da criança e da família também. Luciana, você me entregou isso aqui. Eu? Tenho certeza que fui eu. Foi. Mano, pode ter também, né, aparecido. Eu sempre inventando. Eu tenho uma tendência a deixar o Smile sorrindo. Mas ele tem uma cara de desgosto do outro lado. Que feio. O que seria isso aqui? Assim, ó. Eu trouxe uma dinâmica porque quando nós começamos a estudar altas habilidades, qualquer pessoa que faz curso de especialização sobre altas habilidades de superdotação descobre que existem, e nós aqui mesmo já falamos sobre muitas ideias equivocadas que as pessoas propagam, né? Na cultura popular, por exemplo, pensando que uma criança de 5 anos que já escreve poemas é gênio, né? Então já sabemos que não é. Uma dessas ideias equivocadas, falsas, nós já vimos. Então eu te proponho uma brincadeira, tu aceita? Sim. Tá, então tu tens tô com aí. medo. Se tu mostrares ali para o nosso público o rostinho feliz, é porque a frase que eu vou te dizer é verdadeira. Tá. Se tu mostrares o rostinho triste, é porque a frase que eu disse é falsa. Vamos ver quantas tu vais acertar. Ai, tá. Tá bom? Posso começar? Pode. Identificar a pessoa com altas habilidades estimula rótulos. 1-0 para ti. Yes! A pessoa com altas habilidades provém das classes sociais mais privilegiadas. 2-0 para a Ali. Andaste estudando? Não, mas é que na verdade a gente encontra crianças com altas habilidades, né? E não, isso aí não é porque é rico ou é pobre? Não, poder aquisitivo não está relacionado, né, à capacidade intelectual e socioafetiva. Talvez o desenvolvimento da criança, né? Sim, talvez sim, esse né? acesso tenha que ser mais, né, democratizado para que todas as crianças possam ser identificadas. E talvez também na rede pública haja mais dificuldade em se acompanhar uma criança Num com altas próximo encontro eu vou habilidades. te contar sobre exemplos maravilhosos que nós temos na rede pública gaúcha. Olha! Tá? Vamos deixar para um próximo. O que tu acha dessa aqui, ó? A pessoa com altas habilidades é a estudante nota 10. Gente, quantos pontos ela já fez, Valéria? 3 pontos. Acho que eu tenho altas habilidades. Deixa eu procurar uma pro mais joguinho do difícil. Procurar uma mais difícil. Ali Clement, do teu ponto de vista, as meninas são mais inteligentes? E agora? Acho que não tem questão de gênero aí. São mais inteligentes? Acertaste. Yay! Eu falei, eu tenho superdotação pro jogo do Smile.
Inteligência, altas habilidades não tem nada a ver com gênero. Mais uma? Tu que manda. Mais uma? Não, vamos ficando por aí. Tem Vamos mais uma deixar pra finalizar? Tá, pra finalizar tem Pra várias finalizar, outras que a gente pode porque eu deixar tô para com outro 100% de dia. aproveitamento, Lúcia. Eu não quero quebrar o meu próprio recorde. Não. Ó, olha isso aqui. Aí a Valéria vai poder falar sobre o filho. A pessoa com altas habilidades terá sucesso na vida. Não necessariamente. Depende de de um apoio. Já começo inclusive. perguntando o que é ter sucesso na vida. Pois é, porque na verdade o que é ser feliz, é ser rico, é ser um gênio. Então, vamos finalizar com a Valéria para dizer quais são as expectativas em relação a isso. Não saberia dizer o que é sucesso, né? E se o meu filho vai ter, mas pelo menos eu acho que estou fazendo de tudo, né? Querendo estimular ele em todas as áreas que ele precisa, que eu vejo que ele precisa, né? e com acompanhamento da psicóloga, enfim, até da escola, né? A gente vem acompanhando e tentando estimular ele de todas as formas, né? A gente já fez, até dar uma ideia para as mães, né? Enfim, eu fiz uma rifa para o Veiga para ele poder desenvolver a habilidade dele, os cálculos mentais que ele não tem desenvolvida, né? Porque ele é muito rápido também na matemática, enfim. E a gente fez uma rifa para arrecadar recursos para poder pagar o curso para ele, sabe? Então eu tenho feito de tudo, né? A gente às vezes dá vergonha, né? De estar fazendo uma coisa dessa, mas eu penso que eu prefiro passar vergonha do que deixar de proporcionar aquela oportunidade para o meu filho. Não, pelo contrário, até porque esse tema é super pertinente, é o fato de que muito do apoio paralelo para crianças, para adultos em geral, enfim, ele é custoso mesmo. E aí a gente fica com esse grande ponto de interrogação, que é o desenvolvimento humano mais pleno e por que ele custa tão caro, por que ele não é acessível. Teremos que encerrar por aqui, mas tenho certeza que ficou esse recado importante. Quanto às crianças, as pessoas com altas habilidades, elas não são o super-homem, elas precisam também desse olhar gentil, desse olhar atento da sociedade do outro. A gente fica por aqui e daqui a pouquinho a gente volta.